Meninas, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast do Clube Leste. Eu gostaria de apresentar para vocês a sócia do clube, a Milena. Prazer, gente, tudo bem? A gente vai fazer um bate-papo com a Milena para conhecer um pouquinho da jornada dela, para que ela consiga transmitir todo o conhecimento dela para cada uma de vocês. Então, eu separei aqui uma lista de perguntas para que a gente possa conhecer ela e são perguntas que muitas de vocês colocam na caixinha de perguntas quando a gente pergunta, né, Milena? Com certeza é um conteúdo riquíssimo que vai alavancar cada uma de vocês. Então, Milena, conta aqui um pouquinho para mim como você inicialmente se envolveu na área de extensão de cílios e qual foi a sua motivação por trás da sua carreira durante a pandemia. Eu me falo que eu sou uma leste da pandemia porque eu surgi por conta da pandemia, né? Eu venho com a experiência com a extensão de cílios lá em 2017, quando só surgia fio a fio e volume russo. Eu tinha 17 anos e coloquei extensão de cílios pela primeira vez, eu tava me achando. Só que eu tive que parar por um tempo. E aí surgiu que, nesse período, o meu padrasto, ele teve uma ação que ele ganhou. E aí a gente mudou de cidade para abrir um negócio ali da família. Mas como estava começando a pandemia, infelizmente não deu certo. Só que a gente continuou na cidade hoje onde eu atendo, que é em Nova Independência, porque é uma cidade que está em potente crescimento, está crescendo bastante, porque tem usina, tem tudo em volta. E aí eu fui querer morar, eu e meu namorado sozinha, e eu tinha que fazer alguma coisa. E essa paixão de extensão de cílios começou a voltar. Inicialmente, eu queria fazer extensão de cílios só apenas para ter uma renda para ajudar dentro de casa. Eu não imaginaria que seria possível fazer tudo que é possível hoje com a extensão de cílios, fazer isso virar uma empresa, não apenas um dinheiro extra. Quando eu comecei a surgir com a extensão de cílios, porque eu basicamente levei a extensão de cílios para a Nova Independência, porque lá tem 5 mil habitantes, era uma novidade, era uma coisa nova, graças a Deus, eu consegui me destacar lá, mas apenas fazendo fio a fio, né? Mas no começo da pandemia era a sensação e eu consegui, graças a Deus, me destacar dentro da extensão de cílios. Mas inicialmente seria só para ter uma renda, nada mais que isso. E virou o que virou hoje, assim, que eu estou bem feliz com o resultado da extensão de cílios hoje. Muito legal. Isso foi antes da pandemia? Foi durante? Foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia. Durante. Para você, você enfrentou a pandemia e se superou todas as suas concorrentes, Isso. né? As meninas que estavam ali, suas companheiras de trabalho, né? A gente fala concorrente, mas a gente está tirando, né? Isso um pouco. O clube vem tirando essa questão de concorrência, mas trazendo que cada um tem o seu diferencial. Então a Milena se destacou em algo além Isso. que as amigas dela de trabalho, né, Milena? A gente destacou no capping, isso aí. Porque junto com a pandemia veio os fios tecnológicos e aí surgiu a grande fama do capping. Por falar em capping, você poderia explicar para a gente mais detalhadamente o que é o capping e como ele se diferencia de outras técnicas de extensão de cílios? Como eu falei para vocês, ele surgiu através da pandemia, mas ele já é uma técnica antiga. Só que como os fios tecnológicos chegando, veio junto o capping. O capping é uma técnica de colagem, que são feitas de duas formas, né? Eu vou falar da forma mais simples para todo mundo entender, mas tem outros nomes. Tem o capping sanduíche e o capping empilhamento. A diferença é que uma técnica de colagem ela vai durar em torno de 40 dias e sem manutenção. Já o empilhamento, a gente consegue trabalhar com manutenção e dar volume. São basicamente só técnicas de colagem, mas junto com a extensão com o fio tecnológico, ganhou muita fama agora, final da pandemia, para as meninas que estão iniciando na extensão de cílios, que queria fazer volume, mas não sabia fazer fãs. E aí surgiu o capping.
quais foram os seus principais desafios ao começar sua carreira e como o capping resolveu esses problemas? Eu comecei, né, no fio a fio, mas o fio a fio, como a gente já sabe, ele não tem a mesma durabilidade do que uma técnica de volume russo ou de volume brasileiro. Então, o meu desafio foi retenção. E aí, quando você tem um problema que é você vai tentar ir atrás, né, de tentar resolver esse problema. E as meninas queriam fazer fio a fio, só que queria volume. Como que eu vou dar volume com fio a fio? E na época eu não tinha muitas opções para estar fazendo volume russo, né, para estar fazendo curso, até que eu fui tentar achar uma solução, porque eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar, e eu achei um curso de capping, não sabia o que era capping, falei, que povo doido, tá colando 2 fios sintéticos num fio, é coisa de doido. Mas aí eu comecei a estudar, a me aprofundar na técnica e eu fiz o meu primeiro cap e eu falei, caramba, me realizei, porque eu dei volume para a pessoa e dei retenção, mas basicamente eu não sabia nada do que eu sei hoje, que se eu soubesse muita coisa que eu sei hoje, lá no começo ia ter mudado muita coisa na forma de eu trabalhar com capping. Então, ele resolveu a questão da retenção e a questão do volume sem precisar fazer fãs. Sim. Milena, qual a importância de escolher a técnica de capping certa? Seja o capping sanduíche ou o capping empilhamento para cada cliente? Então, o capping, ele basicamente a gente tem que fazer um cálculo e uma análise do fio natural da cliente. Nem todo mundo pode fazer, igual as outras técnicas também, como volume russo, fio a fio 5D. Então, ele não pode ser feito em qualquer tipo de fio. Então, para você fazer a técnica, você tem que entender sobre fio, sobre a anatomia do fio, sobre a espessura daquele fio, se ele aguenta ou não aguenta. Tanto fazendo o cap em sanduíche, tanto fazendo o cap em empilhamento, a gente tem que saber análise e fazer o cálculo. Se você conseguir ver que o cálculo vai dar tamanho, vai dar certo para aqueles cílios, você pode estar fazendo tanto de colagem cap, tanto de empilhamento. Mas se você viu que aquele fio não vai aguentar aquele peso, não recomendo nenhum e nem o outro. Devido à espessura e o comprimento do fio, né? Exatamente. Você mencionou a importância da criatividade ao usar o capping. Poderia compartilhar alguns exemplos de como você utiliza essa técnica de forma inovadora? O capping, basicamente, ele é criativo. Vamos dizer também que ele é um pouco artesanal, porque a gente consegue, junto com o fio tecnológico, trazer efeitos e estratégia para aquele tipo de cliente. Então, se a gente tem uma cliente que quer uma retenção 40 a mais, só que ela não quer o volume, ela quer o efeito do 5D. A gente vai trabalhar com os 3D e 2D, o Y e o W, e conseguir uma retenção de 30, 40 a mais. Ou, por exemplo, uma cliente, ela quer volume, só que aquele fio não aguenta um cap de 5D. A gente vai usar 2 tipos de fios diferentes para a gente estar trabalhando a técnica que ela quer, tipo grande, pequeno, cheio. Então, os nossos fios internos, a gente tem que tomar cuidado. Então, no fio interno, a gente usa um cap ali com um fio mais 3D ou de uma espessura 0,5 para não pesar. E no final, com um fio mais grande, mais forte, a gente consegue trabalhar um cap 5D, 3D. E aí, o efeito que você quer dar é o que a cliente quer. Então, o que você tem que ter nesse cap criativo? É você ter a criatividade, ter os fios tecnológicos na sua disposição e trabalhar bem com ele. Por exemplo, uma cliente que não quer volume, quer um volume sutil, você pode trabalhar com fio a fio e o volume brasileiro, dando uma retenção de 30 a 40 a mais, mas com efeito mais sutil e até mais seguro, dependendo do fio daquela cliente. Só basta ter a criatividade, tempo, análise e estudar bem a técnica a profundo. Perfeito, Milena. Tô adorando todas as dicas. Eu também Já tô até adorando. pegando para mim. Você mencionou a importância da criatividade ao usar o capping. Poderia compartilhar um exemplo de como você utiliza a técnica de forma criativa? Compartilha com a gente qual que é o seu segredo, Milena. Meu segredo é entender o que a pessoa quer e a gente consegue dar efeitos diferentes.
a tendência hoje em dia está sendo o efeito Fox, né? Então, a gente está estudando uma técnica de efeito Fox junto com o fio brasileiro da curvatura L, junto com o fio 3D da curvatura C. Então, a gente vai fazer o quê? Basicamente, agora que está a tendência, né, do efeito Fox. No começo desses cílios de capping, a gente usa o 2D para dar um começo ali mais sutil. E no final, né, a gente vai trabalhar com 3D, né, curvatura L, para dar uma preenchida, para dar aquele efeito de puxado. Então, junto com a tendência e junto com o cap, porque o capping, ele acompanha a tendência. Ele consegue ser efeito Fox, ele consegue ser volume, ele consegue ser tudo se você tiver a criatividade. Então, eu tô dando essa dica de tendência para vocês, porque tá começando a vir gente querendo o efeito Fox, mas com uma durabilidade de 30, 40 mais. Então, você consegue trabalhar com esses dois tipos de fio e desses dois tipos de curvatura e trazer esse efeito tendência e diferente. Quando se trata de capping saudável, quais são as precauções que você aconselha aos profissionais para garantir que não prejudiquem os cílios naturais dos seus clientes? É muito importante bater nessa tecla, porque muita gente fala que o capping pode danificar. E claro, toda técnica mal efetuada, ela vai danificar o fio da sua cliente. Mas a gente tem que ter basicamente o conceito que os fios internos são os fios mais difíceis para você recuperar, para você trabalhar. Então, uma dica que eu dou para você que vai começar a fazer o capping, no primeiro quadrante você não utiliza o capping, faz apenas a colagem tradicional para não sobrecarregar. Porque a cliente, ela coça o olho. Ela fala que não, mas ela coça o olho. E automaticamente ela vai coçar o canto e vai ter essa quebra. Esse cílio já está com peso. Então ele vai quebrar. E em relação também à idade, se a pessoa tem uma idade já mais elevada, não aconselho trabalhar a técnica de capping, porque os fios dela não é a mesma coisa com a menina de 18 anos, tá? Então, o capping não é recomendável por uma certa idade. Por quê? Porque o cílio já não se produz do mesmo jeito que produz quando você é mais nova. Então, você vai sobrecarregar e vai estimular que esse pelo caia mais rápido. Então, você vai ter que estudar sobre a anatomia dos cílios e sobre os pesos e os cálculos. Mas basicamente é você fazer um isolamento, tomar cuidado com o excesso de cola, porque você vai usar um pouco mais de material. Então você tem que tomar cuidado no isolamento, nos stickers, porque se você sobrecarregar um fio e o fio grudar no outro fio, vai arrancar e pode ser que aconteça uma doença, uma alopecia naquele fio e aquele fio cai e não se recupere mais. Então são algumas coisinhas que você tem que tomar cuidado e ter um capping mais saudável. Você explicou que o capping sanduíche pode não ser adequado para todas as clientes. Quais são os sinais de alerta que os profissionais devem observar ao recomendar esse método? Quando você realizar isso, a cliente voltar a falar sentir dor, não recomenda mais. Porque está sobrecarregando, está pesando dentro do folículo dessa cliente. Você está provocando dor. Então, se ela retornar para você falando que você que está sentindo dor na extensão de cílios, então você vai falar, olha, não está mais recomendável, porque você vai fazer o cap em 30 dias e vai voltar só depois de 40, 30 dias, esse fio já está na ponta, está fazendo peso e vai provocar dor. Então, para as pessoas que só querem voltar a 40, 30 dias, eu já não recomendo. Eu recomendo pelo menos voltar com 30 dias, porque vai sobrecarregar e assim pode danificar. Então, se sentir dor, pare, troque de técnica que não é para aquela pessoa. Sim. Milena, em relação aos aspectos financeiros, o que você recomenda para profissionais da área de extensão de cílios, considerando que é uma técnica que gasta mais material? Uma coisa que ninguém conta é que o capping e sanduíche ele não é lucrativo para nós lash design. Ele é beneficente para a cliente, mas para nós não é. Porque é uma cliente que volta depois de 40, 50 dias. E a gente precisa que a cliente volta mensalmente, ela precisa voltar para fazer as manutenções. Então, financeiramente, o sanduíche ele não é bom para nós lash design.
O que é bom? O cap e empilhamento, porque além de dar a aplicação, vai ter a manutenção. E ao saber que é volume, a gente já sabe que o procedimento é mais caro. Então, toda técnica que dá volume, ela é mais cara. Então, você pode cobrar mais caro naquilo. Mas se você fazer o sanduíche, essa cliente só vai te voltar ali depois de 40 dias. Mas se você efetuar a aplicação e empilhamento e depois de 20 dias ela vai vir fazer a manutenção e vai dobrar o seu faturamento. Porque você pode cobrar ali a mais de R$ 200 uma técnica de capping, porque dá volume. E depois ela vai voltar ali, depois de 20 dias, trazendo ali os R$ 100 de manutenção. Então, naquele mês, a sua cliente vai te dar R$ 300. Então, para faturamento, a gente gosta do empilhamento. Para fidelização, a gente trabalha com sanduíche. Mas, ao longo do tempo, você tem que transformar essa cliente que gosta do sanduíche para o empilhamento, para ela voltar a fazer mais manutenção e te dar um faturamento legal. Porque você gasta mais material, então você tem que cobrar mais e você precisa mensalmente daquela cliente ali voltando para o estúdio. Senão, você vai gastar o capping e você vai escutar que o capping não dá dinheiro. Mas o capping dá feito de forma estrategicamente. Sim. Além de você ser uma profissional excelente, uma lash designer excelente, você cuida muito bem das suas redes sociais, né? Isso, eu gosto bastante. Sempre tô falando, sempre tô tentando alertar as meninas sobre redes sociais. Me conta um pouquinho como que começou como que você desenvolveu esse gosto e como você desenvolveu o seu curso também, né? Para quem não sabe, a Milena era umas blogueirinha na pandemia de maquiagem, fazia challenge, aparecia nos stories, fazendo truque de maquiagem, tá? Pra quem não conhece. Então eu comecei a ter essa destravação por causa do challenge. E quando você mora em cidade pequena, todo mundo fala, olha a blogueirinha, olha a blogueirinha. Mas entenda que isso é uma coisa legal, porque as pessoas estão te vendo. No começo eu demorei para virar essa chave. Então eu comecei a fazer os stories, né, quando eu fazia maquiagem. Isso foi me ajudando a aparecer nos stories e quebrar essa vergonha. E aí, como os challenges, né, vindo os challenges, eu gostei de editar. Eu gosto de editar, eu gosto de transformar vídeo. Você pode perceber que tem muito vídeo criativo dentro do meu Instagram. Eu gosto de mudar. Eu fiz um curso de design gráfico. Gosto de mexer com logo, gosto de mexer com arte. Um tempo eu trabalhei com isso, né? Mas não era isso que eu gostaria. Então, eu percebi que isso agregava também dentro da extensão de cílios, porque eu preciso mostrar que eu conheço. E as meninas que estão entrando na área de extensão de cílios, tá vendo que a rede social é um lugar muito importante para você mostrar o seu trabalho. Então, eu quis juntar essa paixão de editar vídeo com a extensão de cílios, porque as meninas vão entrar fazendo extensão de cílios inicialmente e já vai entrar dominando todos os aplicativos ao favor delas, o CapCut, o Canvas. Então, eu quis trazer essas duas paixões e para ajudar elas a atrair cliente e fidelizar cliente. Aí, eu criei o meu curso de Destravar App. Muito bom! A gente está sempre inovando, né? A gente sempre procura inovar. E a gente acaba percebendo certas dificuldades dentro da nossa profissão. E que a gente tem facilidade. Isso. A gente vem trazendo novos produtos, novos serviços para sempre alavancar as nossas amigas de trabalho. Uhum. E em qual momento você percebeu que as redes sociais e os aplicativos desempenham um papel importante na nossa carreira e na promoção dos nossos serviços? Isso. Quando eu percebi que todo mundo começava a me responder no direct. Todo mundo queria saber. E depois que eu comecei a mostrar os meus conhecimentos nas redes sociais, as meninas que fazem extensão de cílios me perguntam, tiram dúvidas comigo. Eu falei, caramba, como que é importante as redes sociais? Como é importante você dar a sua cara? Porque só você postar foto de procedimento não passa a confiança que a cliente quer fazer com você. Você tem que dar a cara para a sua marca
Mostrar que você sabe o que você está fazendo para aquelas pessoas que estão te assistindo nos stories ter a confiança de fazer o procedimento com você. Mas a pessoa não vai comprar de você se ela não conhece o jeito que você fala, ela não conhece o seu rosto, ela não sabe de onde que você vem, o que você faz, quanto tempo você faz. Então, quando você começa a mostrar nas redes sociais que eu sou a Milena que faz isso, sou a Milena que faz aquilo, que as pessoas acabam me reconhecendo na rua, entende o valor da minha extensão de cílios, acaba tendo mais confiança para fazer comigo. Então, quando eu percebi que eu estava passando essa confiança, eu percebi como é importante sempre mostrar a sua marca, você, o que você faz, e não querer dividir, falar assim, eu não vou mostrar o meu segredo porque a fulana vai copiar. Não, você tem que compartilhar para somar. Sim. Além dessas, você teria mais dicas para nós lash designers que desejamos aumentar a nossa presença online? Apareça todo dia nos stories. Nem que seja um bom dia ou uma boa tarde, você precisa falar: oi, tudo bem? Você pega dicas do seu dia a dia de cliente que às vezes não consegue higienizar. Use as redes sociais para dar uns petelecos na sua cliente, mas de formas estratégicas de conteúdo. Se você era, assim como eu, uma pessoa vergonhosa, que não queria, às vezes, falar, olha, você está precisando lavar os cílios, você está precisando fazer isso. Então, você bata sempre na tecla de higienização, traga conteúdo, e assim você vai ter mais um público te assistindo, mas é importante você aparecer pelo menos uma vez a cada, no dia, assim, durante a semana toda. Qual que é o futuro do capping e da extensão de cílios em geral, na sua opinião? Para a gente finalizar a questão do capping, eu gostaria de saber, na sua opinião, qual que é o futuro do capping? Eu acho que ele vai evoluir cada vez mais. Porque o cap e os fios tecnológicos, eles não vão mais morrerem, vamos dizer assim. É igual o volume russo. O cap não veio para substituir o volume russo e o volume russo não veio para substituir o capping. Cada um é um efeito diferente. Não é porque eu falo do capping que eu não quero que você compre um curso de volume russo. Mas eu creio que a extensão de cílios e o capping é uma coisa que ele não vai sair do mercado tão cedo, porque, igual eu falei para vocês, ele acompanha a tendência. Então, o fio tecnológico e o capping vai sempre acompanhar uma tendência, porque ele pode te trazer do natural até o mais cheio. Então, se a cliente gosta do cheio, eu te dou um cheio. Se a cliente gosta do natural, eu vou te dar um natural. Então, eu acredito que a extensão de cílios não consegue mais sair da mulher. A mulher não consegue mais viver sem extensão de cílios. Me responde uma coisa, eu consigo fazer capping no fio a fio? Consegue. Só com o fio elipse, que vai ser mais fácil, tá? Se você fazer com o cônico, né, vai ser mais difícil. Mas você faz com elipse, ali com uma espessura de 0,05 ou 0,07. Você consegue fazer. É o efeito Jade Picon. É feito com fio a fio. Quando ela foi pro BBB, ela fez o capping com fio a fio e deu aquele cílio dela que durou bastante dias. Foi feito com fio a fio elipse. Incrível. Como as interessadas podem se inscrever no seu curso e quais os pré-requisitos para participar? Tem que ser lash designer mais ou menos, pelo menos uns 4 meses ou um mês depois que fez, porque tem que dominar o isolamento bem, né? Mas a gente sempre bate muito. E tá lá no meu link da bio do Instagram, tá? Tá lá todos os meus cursos de iniciante, de capping, do workshop, tem muito projeto lá. Basta querer aprender que eu vou dar todo o suporte para elas. A gente tá com uma turma aí, que a gente vai fazer uma reunião depois de um mês de workshop. A gente vai fazer uma avaliação e uma reunião e ela está toda empolgada e a gente consegue acompanhar elas. A gente não solta a mão das meninas que faz o curso comigo. Muito bem, Milena. Gostaria de te agradecer. Eu gostaria. Por esse momento com a gente, por estar no podcast, por confiar no clube em mim. Eu sei que não é fácil para ninguém, não foi fácil para mim, não é fácil para ela, mas é possível, é super possível, basta a gente querer, não é verdade? Eu que fico feliz. Agora